Vamos então. Eu quero começar, meus irmãos, a nossa aula com uma pergunta um pouco estranha. Uma perguntinha um pouco estranha, mas os irmãos vão entender o propósito. Alguém aqui vê gente morta? Tem certeza? Então, eu perguntei se alguém vê gente morta e a segunda pergunta é: alguém conversa com gente morta? Calma, 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 calma. Eu não tô perguntando isso para vocês, pensando naquilo que é uma perspectiva espírita, né? Tem nada a ver com isso, certo? Vocês são cristãos, né? Então, como cristãos, aprendendo pela palavra de Deus, nós não temos contato com quem morreu. Morreu já era, né? Então, que porventura alguém diga bem assim: ah, mas alguma coisa se manifestou. Foi o cão, né? Não vem negócio de gente morta, né? Não tem nada a ver com isso, não. Certo? Eu estou perguntando isso, meus irmãos, porque por conta desse filme aí. Não sei se vocês conhecem esse filme. Um filme chamado Sexto Sentido, de 1999. Já tem um tempinho, eu ainda estava na escola. Um tempinho não, um tempão, né? E que esse filme tem uma abordagem espírita, na verdade, tá? Os personagens principais deste filme são o Dr. Malcolm, que foi interpretado pelo Bruce Willis, não é? Esse ator mais velho aí, que já é falecido, e o Cole Sear, que é interpretado por esse garotinho aí. O nome dele é Haley Joel Osment. O Dr. Malcolm, então, na verdade, no filme inteiro, se alguém não assistiu, né? Vou dar um spoiler, então, né? Vai ter muito tempo, 1999. No filme inteiro, na verdade, o Dr. Malcolm, ele está morto. Só que ele não sabe disso. Ele não tem consciência de que ele está morto. Tá? E ele vai ajudar um garotinho que justamente diz que vê gente morta. Não é? E aí ele vai tentar ajudar. Mas lembrem disso, o Dr. Malcolm já tinha morrido há muito tempo. Só que ele mesmo não tinha ciência disso. Ele não sabia que estava morto. E ele vai conversar com esse garotinho. E então, quando ele está conversando com o garotinho fala que vê gente morta. E o Dr. Malcolm pergunta: com que frequência? E ele responde: todo o tempo. Boa noite. Então, quando o Dr. Malcolm pergunta para o garotinho com que frequência ele vê gente morta, tem até corte disso na internet, é muito comum, virou até meme, né? Ele responde: todo o tempo. Né? Então ele fica todo o tempo ele vê gente morta. É por isso, justamente por isso que eu fiz essa pergunta para vocês no início, tá? Justamente porque isso tem a ver também com a nossa realidade. Nada com relação ao entendimento espírita, ok? Tá? Como cristãos genuínos, nós rejeitamos tudo aquilo que é pagão, que é reivindicado como experiências místicas. Então, tudo que as pessoas falam, né, de serem espíritas, de serem médiums, tudo isso aí é balela. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo. Então, se alguma vez alguém falar alguma coisa para vocês, nunca acreditem nisso. A verdade é a palavra de Cristo, é a palavra dele. Aqui está a verdade, todo o resto é balela, é conversa, não é diabólica, é mentira para enganar as pessoas, é simplesmente isso, certo? No entanto, é importante observar isso aqui, meus irmãos. Assim como Cole, no caso, o garotinho que no filme via gente morta, ou seja, via o espírito das pessoas mortas, não é? Você também vê gente morta. Né? Todo o tempo. Todo o tempo. E gente que, assim como o Dr. Malcolm, não sabe que está morta.
Dr. Malcolm não sabia que estava morto. No filme. Nós também vemos gente morta o tempo todo e essas pessoas mortas não sabem que estão mortas. Elas também não têm consciência disso. Tá? Temos contato com gente morta todo dia. Que posso dizer para vocês que ainda é como se fosse pior do que o filme Invasão Zumbi. É tanta gente morta, que realmente é uma multidão enorme de pessoas assim. E esses mortos estão lotando, por exemplo, as escolas, as empresas, as praias, estão no Instagram, estão assistindo vídeos no YouTube, estão passando pela frente da igreja agora. Não é? Ou seja, ver gente morta é até comum. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que nós vemos gente morta o tempo todo. O tempo todo. E se você hoje é um cristão consciente, com fé verdadeira, preciso dizer que um dia você também esteve assim, morto. Um dia você fez parte dessa multidão de mortos que está no mundo, dessa massa morta. Um dia você esteve morto, e assim como o Dr. Malcolm, do filme O Sexto Sentido, você também não tinha consciência de que estava morto. Você também não sabia disso. Para você, você estava vivo. Como no filme lá. Ele achava que estava vivo, que nada tinha mudado e que, inclusive, estava ajudando aquele garotinho, sendo que ele era o morto. E você era morto também, e eu era morto também, e nós não sabíamos disso. Não tínhamos noção nenhuma. Essa introdução vai nos ajudar, meus irmãos, a compreender o assunto de hoje, que é justamente, né, o novo nascimento. O que Jesus diz sobre o novo nascimento? Porque isso tem justamente a ver. Quando falamos de novo nascimento, estamos falando de algo que tem tudo a ver com essa questão da morte espiritual. Tá? O novo nascimento está em contraste justamente com essa morte espiritual. Então, eu poderia perguntar o que é o novo nascimento. Novo nascimento, meus irmãos, é o mesmo que regeneração, isto é, ser gerado novamente ou como uma nova criação. Tá? Também é a mesma coisa quando olhamos para a Bíblia e lemos, não é, o texto de, por exemplo, Efésios 2 que nós lemos, quando falamos também em ressurreição espiritual. É justamente isso que é o novo nascimento. Ressurreição espiritual. Não é? Então, é sobre isso que o novo nascimento fala, em um contraste com a realidade do mundo hoje. Então, essa gente morta toda produz filosofia, produz teologia, não é? Eles têm suas próprias opiniões sobre este assunto, porém, eles não conseguem enxergar a verdade, justamente porque estão mortos. Assim como o Dr. Malcolm, eles não têm consciência dessa morte. Eles se sentem muito, muito vivos e acham que podem ajudar os outros e que até podem ajudar aqueles que estão vivos, como no filme. No entanto, eles estão mortos. Eles não podem ver a verdade, eles não podem entender a verdade. Tudo em relação à vida verdadeira para eles é oculto, porque eles estão mortos. Portanto, meus irmãos, diante de tudo isso, devemos aprender a dar ouvidos justamente, não é, ao que Cristo diz e não ao que os mortos dizem. Uma pessoa que é cristã e é guiada por uma pessoa não cristã está literalmente sendo guiada por uma pessoa morta. Essa é a realidade. Não se enganem com a aparência. Não se enganem com a estética. Não se enganem com a vida biológica ou emocional. O ser humano não é só isso. Espiritualmente, o ser humano está morto. Então vamos aprender justamente hoje sobre o que Jesus disse, não é, sobre ser nascido de novo. Qual é o ensino de Cristo a este respeito? Vamos acompanhar aqui a leitura de João 3, verso 1 a 8. Então, está aí no slide, só acompanhem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Continua. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Notem que Nicodemos não entendeu, né? Ele falou e Nicodemos... Hã? Como assim, nascer de novo? Tipo, eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer novamente? Não é? E aí ele continua. Jesus, no verso 5, respondeu Jesus: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele fala de novo, mas, obviamente, se você continua lendo o texto, Nicodemos ainda não tinha entendido isso. Continuando, Jesus continua dizendo aqui: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então essas foram as palavras de Jesus, aquele homem que era um fariseu. E quando você ouve esse termo fariseu, não associa apenas à hipocrisia. Nem todo fariseu era hipócrita. É porque o nome tornou-se sinônimo de hipocrisia, porque obviamente muitos deles eram muito hipócritas. Havia fariseus sinceros, não é? Só que também eles serem sinceros não significa que estavam certos, né? A sinceridade, ela deve estar ligada, totalmente alicerçada na verdade. Alguém pode estar sinceramente errado, enganado, né? Então tem que ter a verdade primeiro, para que essa sinceridade seja realmente útil. Então havia fariseus sinceros, no entanto, que estavam errados. Um exemplo de um fariseu sincero: o que nós chamamos hoje de apóstolo Paulo. Saulo de Tarso era um fariseu, e ele era sincero. O seu ódio contra os cristãos era verdadeiro, era genuíno. Ele realmente via aqueles discípulos de Cristo como sendo uma ameaça ao seu povo, à sua fé. Via eles como sendo traidores do evangelho, do povo da aliança, da nação de Israel. E ele realmente, com sinceridade, quis buscá-los para aprender, para fazer o mal a eles. Ele tentou fazer isso. No entanto, isso não pode... Nós não podemos negar a sua sinceridade por causa disso, né? Era ignorância, mas toda vez que pensamos no fariseu, então, nós associamos a hipocrisia, mas devemos também lembrar que os fariseus, eles eram pessoas muito instruídas na lei. Eles eram muito instruídos na lei. Eles conheciam muito. Comparado, então, às pessoas, não é, da época que não eram da seita dos fariseus, por exemplo, eles eram pessoas muito bem formadas. Entende? Seria a diferença de alguém formado, muito bem formado, doutores da lei, não é, com indivíduos que eram leigos, para haver uma comparação. Eles eram fariseus, os fariseus. Eles eram assim. No entanto, Jesus fala algo para aquele homem que vai até ele com dúvidas sobre o que estava acontecendo e aquele homem não consegue entender. Não consegue entender. Jesus diz: olha, não tem como ver o reino de Deus. Não tem como entender o que está acontecendo sem um novo nascimento. Sem um novo nascimento, tudo o que você vê são sinais, mas vocês não conseguem decifrá-los. Vocês não conseguem entender o seu significado. Para o que os sinais estão apontando. Vem até dúvida, mas não há compreensão. Porque é necessário nascer de novo. Temos, então, alguns princípios aqui importantes. 3 verdades ensinadas por Cristo nesse texto. Primeiro, não podemos crer a menos que tenhamos primeiro nascido de novo. Então, isso é muito importante. Quando Jesus fala aquilo para Nicodemos, que pergunta a ele: o que é que está acontecendo? Eu sei que o Senhor é um mestre vindo de Deus, porque ninguém faz isso. Né? Tipo assim, eu não acordo toda manhã e vejo um cara ressuscitando mortos. Eu não acordo toda manhã e vejo ninguém fazendo isso, dando vista aos cegos, levantando os aleijados, multiplicando pães e peixes. Não, isso não é uma coisa normal. Então isso só pode, pastor, isso só pode ser de Deus. Mas por quê? O que está acontecendo aqui? E Jesus explica: olha, você não tem como entender isso se você não nascer de novo. Ou seja, esse entendimento é a respeito da fé. E então ele está dizendo, o princípio é esse: não podemos crer a menos que tenhamos primeiro nascido de novo.
Existe uma relação até de dependência entre novo nascimento e fé. Não dá para entender e, portanto, crer sem nascer de novo. Tá? Ponto 2. Ser nascido de novo é estritamente uma obra da graça. Esse novo nascimento que Cristo fala, nesse texto todo, de 1 a 8 que nós temos, de João 3, não é? Cristo demonstra que esse novo nascimento, ele não é algo causado pelo homem. O homem não pode produzir isso. É um milagre. Ou seja, é uma obra estritamente da graça. Isso vem de fora, vem de Deus. É o que ele fala, respondendo mais uma vez ao homem que perguntou: então eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Não, ele vai falar: em verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele está falando justamente sobre isso, sobre algo espiritual, sobrenatural, que não pertence ao homem, que não vem do homem, que vem de fora. É o que ele está dizendo aí, não é? E no ponto 3, nem esse milagre eu acho que eu escrevi, mas tudo bem. Não podemos ver, sem, me perdoe, eu corrigi no texto aqui, mas não corrigi aqui, tá no slide. Sem esse milagre, não podemos ver, entender ou crer para entrarmos no reino de Deus. Então, para que haja entendimento do Evangelho, de quem é Cristo, do reino de Deus, e, portanto, fé, é necessário primeiro nascer de novo. Sem nascer de novo, não há compreensão, não há fé. E tudo o que diz respeito ao reino permanece oculto. Esta é a razão que a Bíblia nos dá para o fato de que muitas pessoas não entendem o que é a igreja. E não entendem o que a igreja faz. Alguns podem até se acostumar a uma tradição, mas entender não. Tá? Porque é necessário nascer de novo. Por suas palavras, Jesus nos ensina 2 princípios vitais também. Tá? Primeiro, somos nascidos de novo pelo Espírito de Deus e, portanto, cremos, e não o inverso. O que significa na prática? Veja, primeiro princípio, somos nascidos de novo pelo Espírito de Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo, é um milagre. Tá? E, portanto, cremos, e não o inverso. Ou seja, o Espírito Santo opera regenerando, fazendo a pessoa nascer de novo, e daí a pessoa crê. Não é o contrário, a pessoa não crê para nascer de novo. A pessoa não causa a regeneração por sua própria fé, por exemplo. Mas a própria fé vem disso. Ela é um dom de Deus. Tá? Assim como o novo nascimento também. Então nós não podemos inverter esses polos. Quando se inverte esses polos, se altera totalmente a doutrina cristã da salvação. Quando uma pessoa crê o oposto, quando a pessoa pensa bem assim: não, eu creio, entendendo que a fé é uma capacidade minha, e a partir da minha convicção é que eu vou nascer de novo. E isso não é cristianismo, isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. Isso é uma concepção meramente humana. O que Cristo está ensinando justamente é isso. Que não tem como ver, não tem como entrar, não tem como entender, se não nascer de novo. Tá? Segundo, ser nascido de novo não é uma experiência, mas uma obra divina da graça na alma, fora da qual não somos salvos mediante a fé. Ou seja, o novo nascimento não é uma experiência incrível, não é? Uma experiência mística que a pessoa tem, não é? E que a pessoa fica dizendo para todo mundo: nossa, eu nasci de novo. Eu passei por isso, por aquilo e nasci de novo. Esta obra, ela é totalmente soberana. E quando eu digo soberana, quer dizer que ela é operada somente por Deus. Ela independe do ser humano. O ser humano não coopera com nada. Ele não faz nada para que isso aconteça, porque é um milagre. Pense num milagre. Um milagre depende do ser humano? Vamos pensar em milagres mais extravagantes, por exemplo, pelo menos no que se vê, não é? A abertura do Mar Vermelho. Em que isso dependeu do ser humano? Será possível que Moisés, ao invés de encostar o cajado na água, ele deu uma lapada na água tão forte, né? Foi tanta força que aquele velho tinha que... Né? Que poder? Não. Tudo que aconteceu ali foi Deus, o Senhor que fez aquilo ali.
É totalmente milagre, independe do ser humano. Não é? Independe do ser humano. Pense, por exemplo, num amigo de Jesus daqueles dias, Lázaro. Né? Lázaro. Lázaro morreu. No quarto dia, estava uma caatinga, né? Estava apodrecendo, morto. Não é? Ora, Jesus ordenou a Lázaro que levantasse. E Lázaro ressuscitou. Eu pergunto, Lázaro se ressuscitou? Por acaso dependeu de Lázaro, em alguma medida, o levantar-se da tumba? Não. Foi algo totalmente divino, milagroso, operado por Deus somente, sem um homem. Tá? Então, é este o ensino de Cristo aqui. Essa mesma verdade é ensinada, por exemplo, em João 1, versos 12 e 13, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, o contexto fala sobre Cristo, receber a Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós somos feitos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, no Filho. Né? Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E aí, nesse verso 13, ele vai explicar justamente como que isso acontece. Para mostrar que não tem nada a ver com algo que o ser humano mesmo consiga fazer. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram. O que o texto está dizendo, literalmente? Quem é que crê em Jesus Cristo para ser feito filho de Deus? Foram aqueles que nasceram do sangue? Não. Da vontade da carne? Não. Da vontade do homem? Não. Então, quem crê em Jesus Cristo? Aqueles que nasceram de Deus. Tá? Esta é a lógica do próprio texto. Aqueles que creram em seu nome, então foram salvos. Eles creram porque estavam recebendo Cristo pela graça de Deus e, portanto, receberam Ele e a dádiva da fé para crer e serem filhos de Deus. Se fôssemos perguntar, então, mais uma vez, de que forma eles o receberam, a resposta não seria que foi. Mais uma vez aqui, vamos pensar nisso. Eles não nasceram do sangue, tá? Ou seja, não foi por descendência. Nós temos o mesmo DNA. Não. Não foi simplesmente por herança dos pais. Certo? Está falando aqui de novo nascimento, de regeneração. Não está falando aqui de aliança, né? Para não haver uma confusão. Na aliança, a promessa de salvação, a promessa de regeneração. Mas a aliança em si não opera essas coisas. Então, uma coisa é a aliança e outra coisa é esta obra da graça que Deus opera em quem Ele prometeu, em quem Ele determinou na eternidade. E isso é soberano. Tá? Também, eles não nasceram da vontade da carne, ou seja, não foi algo da sua própria natureza. Esse novo nascimento não é da própria natureza humana, tá? Por uma capacidade deles. E nem também nasceram da vontade do homem, ou seja, não foi porque simplesmente eles escolheram. Salvação não tem a ver com escolha, gente. Nunca teve a ver com isso. Salvação não tem a ver com escolha. Entende? Não tem a ver. Sabe o que tem a ver com escolha? Um casamento. Sabe o que tem a ver com escolha? Um bom lanche. O filme que vocês querem assistir no cinema. Isso tem a ver com escolha. Não é? Vocês olham o que está sendo propagado. Caramba, vou assistir Superman. Caramba, vou assistir Homem-Aranha. Caramba, vou assistir, sei lá. Eu ia falar Máquina Mortífera. Nem tem esse filme mais, é coisa velha, né? Mel Gibson. É coisa velha. Mas você escolhe. São coisas que são colocadas. Opções diante de você que são absolutamente naturais, comuns. E então você escolhe. Você se agrada de alguma coisa. Só que isso não tem a ver com salvação. Isso não tem a ver com conversão, com o novo nascimento. Novo nascimento não se escolhe. Salvação não se escolhe. É isso que Jesus está ensinando nesse texto de João 3, do 1 a 8, dizendo a Nicodemos, aquele fariseu. Tá? Ou seja, o novo nascimento não é fruto da escolha pessoal do homem por causa do seu livre-arbítrio. Isso é você ser simplista, imaginar que a sua escolha
Do mesmo jeito que você escolhe tomar água ou não, você é salvo ou não. Isso é ridículo. Isso é absurdo. Absurdo. Não é assim que nós aprendemos na Escritura e Cristo está ensinando o contrário disso aí. Tá? Então, de quem eles nasceram? A única resposta que Cristo dá, que é dito em João 1, não é 12 e 13, é que estes que creem em Cristo e, portanto, são salvos por meio dessa fé, nasceram de Deus. Somente de Deus. Essa é a resposta. O homem, então, não colabora com a sua própria concepção e nascimento, seja física ou espiritual. Então, é um raciocínio muito simples. Do mesmo jeito que nós não podemos nos nascer de novo, né? Nós também nós não nos concebemos. Quando fomos concebidos no ventre de nossas mães, isso se deu por ação, não é, de nossos pais, de nossa mãe e nosso pai. Eles coabitaram e o resultado, uma concepção. Cá estamos nós. Esse é o processo criacional de Deus. Entende? Então, eu não estou aqui, não é? Porque eu me concebi. Ninguém aqui se concebeu. Na verdade, a única pessoa que quis nascer foi Jesus Cristo. Eu já até preguei sobre isso para vocês. Todos nós não pedimos para nascer. Todos nós não nos concebemos, nós não nos nascemos. Isso não existe, irmãos. Do mesmo jeito, é a analogia aqui para vocês entenderem que da mesma forma que nós fisicamente não nos concebemos ou não nos nascemos, nós também não nos nascemos de novo. Isso é um pouco absurdo, mas tem gente que pensa assim, que o ser humano consegue causar em si mesmo uma nova vida. Isso é absolutamente ridículo. Tá? Porque isso seria a mudança de uma natureza e nós não conseguimos mudar nossa própria natureza. Por exemplo, eu sou um ser humano e eu não tenho como deixar de ser um ser humano. Não dá. Eu não posso me tornar um leopardo. Eu não posso ser, não é, um lobo. Não tem como. Eu sei que tem essa turma doidinha, né, dessa geração atual. Não é geração Z, mas não, é a geração o quê mesmo? Como? Alfa. Esses alfinhos aí, né? Essa geração alfinha doida. As crianças de 40 anos. Eu tô brincando. As crianças que não crescem jamais, né? Pronto. O pessoal diz que são os Terians, né? São os Terians. Eu nasci um lobo. Eu sou um lobo no corpo de uma pessoa. Eu sou um leopardo no corpo de uma garota. Por mais que você diga isso e até mande fazer uma roupinha pra você a caráter, pra parecer um leopardo, um cachorro, um urso, você nunca deixará de ser um ser humano. Porque é o que você é, ponto final. Do mesmo jeito, um homem não tem como ser uma mulher. É impossível isso. Mas eu fiz cirurgia. Problema, não vai mudar a sua essência, não vai mudar quem você é de fato. Você pode negar, ó. Negar, pode... Eu tô dizendo isso aqui, ó. Mesmo que chegue ao ponto de dizer assim, eles conseguiram dominar totalmente o governo, eu não acho que isso vai acontecer, mas eles conseguiram dominar tanto o governo que agora é absolutamente lei. E, portanto, você não pode nem pensar mais, porque o governo agora sabe até o que você pensa. Você não pode nem pensar o contrário. Por mais que as pessoas vençam no grito, elas não podem mudar a realidade. E o fato é, nós temos uma natureza e essa natureza não vai ser mudada nunca por nós mesmos. É impossível. Tá? Então, essa é a dinâmica aqui. Certo? Por essa graça de ser nascido de Deus, nós somos conduzidos a ouvir a palavra de Deus com um entendimento espiritual e crer nessa palavra. Então, tudo que diz respeito à fé, na prática mesmo, de conhecer o Evangelho, de crer em Jesus Cristo, de ouvir a palavra e recebê-la como palavra e viver a vida cristã, tudo isso vem desta graça, deste novo nascimento. Salvação é, portanto, também comparada a uma ressurreição, não é, espiritual da morte. É isso que acontece. Como aprendemos na última aula, lembre-se disso, o ser humano naturalmente, espiritualmente é morto. Por isso na última aula eu falei que o que a humanidade é? É uma grande massa de zumbis. Todo mundo está aí vivo, né? Quer dizer, quem está vivo? Tá a turma aí todinha viva, o mundo está aí funcionando, não é? Mas, no entanto, as pessoas estão espiritualmente mortas. Elas não têm ligação com Deus. Elas foram separadas de Deus pelo pecado. Elas nasceram nessa condição. Esta é a condição natural do ser humano. Espiritual do ser humano. Tá? Como nós lemos em
João 5,25, texto da semana passada. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. A relação que Jesus faz aí entre a sua palavra, né, o que ele fala, e a vida que vem a partir disso, é para mostrar a natureza do ser humano, a sua condição espiritual, a sua situação espiritual. Ele está morto, por isso precisa de vida. É isso que acontece. Assim Jesus diz aos incrédulos, qual é a palavra de Jesus àqueles que não creem? Então, para vocês entenderem, tá? Não é, eu não sou cristão. Entenda isso no sentido essencial, real, e não no sentido hollywoodiano. No sentido pop, esqueça do pop. No sentido real, verdadeiro, bíblico. Eu não sou um cristão porque eu não preciso do seu Cristo. Porque eu acho que fé é coisa pra gente fraca. Pra gente tola, desesperada. Não é porque a pessoa ouve o evangelho e ela simplesmente, eu tenho uma opinião contrária. Não tem a ver com opinião, filho. Você não consegue entender. E você não ouve de verdade. Você não obedece de verdade. Você não pode fazer isso. Por natureza, não. O que Jesus diz justamente aos perversos, João 8,47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, ele está ensinando, ele está falando isso para um monte de fariseus também, que estavam questionando a ele em João 8. E ele está dizendo, veja, eu estou aqui, eu sou o verbo encarnado, eu estou pregando, estou ensinando, estou mostrando o poder, os milagres que ele operava, não tinha uma função, um objetivo social, como alguns tolos dizem hoje. Mas o objetivo dos sinais, dos milagres, né, sinais, era apontar para ele. Para mostrar quem ele é, Deus. Mostrar o seu poder divino. Então ele mostrou o seu poder divino diversas vezes. E ele pregou com autoridade, ele ensinou corretamente a lei de Deus. No entanto, aqueles homens viviam a persegui-lo, a questioná-lo, a rejeitá-lo. E ele responde o porquê que eles rejeitavam a ele. De maneira muito simples. Por isso, vós não escutais as minhas palavras. Vocês ouvem o som, mas vocês não dão ouvidos a mim. Por isso, vós não escutais as minhas palavras, porque não sois de Deus. Tá? Então é muito simples, né? Quem ouve a palavra de Deus, ouve porque é de Deus, porque pertence a Ele, porque nasceu de novo. Quem não ouve a palavra de Deus, ou seja, quem não dá ouvidos à palavra de Deus, não dá ouvidos porque não crê nele, não nasceu de novo. Não é dele. A menos que uma pessoa seja nascida de Deus, não pode ouvir e crer. Aquele que ouve é de Deus, isto é nascido da graça de Deus, que concede olhos para ver, ouvidos para escutar e um coração para crer. De fato, o som do evangelho alcança o ouvido natural de todos os que fisicamente escutam a pregação. E essas pessoas são responsáveis pelo que fazem com isso em sua incredulidade. Porque Deus fez o homem bom inicialmente, apto a discernir as coisas espirituais. Mas o homem caiu no pecado, tornando-se espiritualmente surdo à palavra de Deus. Salvação, então, é pela graça somente, em que Deus concede os ouvidos espirituais, não é, aos surdos. Ele concede isso aos que estão mortos. Ele capacita eles a escutarem as verdades espirituais. Sem a ação de Deus, nada acontece. O próprio Jesus faz menção a isso quando ensinou através de parábolas. Então notem bem o que Jesus disse. Marcos 4, verso 11 e 12, ele fala, e disse-lhes, porque os discípulos perguntaram, mestre, por que o senhor fala por parábolas? As parábolas que Jesus contava são aquelas pequenas histórias, não é? Que têm uma moral muito específica, tem um objetivo muito claro, não é? Onde ele usa personagens, figuras, imagens para ensinar os discípulos alguma coisa. Então ele falou muitas vezes sobre o mesmo assunto com parábolas diferentes, para que houvesse uma compreensão geral e completa, na verdade, do que ele estava ensinando, do reino de Deus. Tá? E os discípulos perguntaram, por que o senhor fala por parábolas? Não é? E ele responde. E ele lhes disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus.
mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, não vejam, e não percebam, e ouvindo, não ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Isso está claro para vocês, o que Jesus respondeu? Eu falo por parábolas a vocês, meus discípulos, os que pertencem a mim, os que nasceram de novo, a vocês que pertencem a mim, os mistérios do reino de Deus são revelados. Lembra, Nicodemos não podia ver, não podia entrar, ele não podia entender. Mas aqueles que pertencem a Deus, que nasceram de novo, eles podem ver, eles podem entender. Aqueles que são de fora, não. Para Nicodemos, irmãos, as palavras de Jesus eram como parábolas. É necessário nascer de novo. Hã? Nascer de novo? O que isso quer dizer? Então, isso é importante ser frisado aqui. Salvação, então, meus irmãos, pela fé, é um dom da graça de Deus somente. Como claramente sugerem as palavras do Salvador, Deus não concede esse dom a todas as pessoas. Não. Nem é o propósito da pregação do Evangelho salvar todos os que escutam. E nós vemos isso na prática. São todos que escutam que creem? Não. Isso é evidente. Não é? Se o Evangelho não tem esse propósito. O Evangelho cumpre dois propósitos muito claros. Quando o Evangelho é pregado, é para vocês entenderem que a pregação do Evangelho não tem falha, tá? Se prega fielmente o Evangelho, não há falha. Nenhuma. Ah, pastor, mas a maioria não creu, não confiou. Então quer dizer que a pregação foi inútil. Não. Você está enganado. O Evangelho nunca falha. Quando o Evangelho é pregado com fidelidade, o que ele vem cumprir realmente acontece. Ou seja, por meio dessa palavra, por meio do Evangelho, há sim o despertar, o novo nascimento pela obra do Espírito Santo naqueles que Deus quer, porque Jesus disse, o vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Evangelho cumpre o seu papel quando uma pessoa é chamada graciosamente por Deus, é regenerada por Ele e elevada à fé. Mas o Evangelho também cumpre o seu papel de juízo quando os ímpios ouvem e rejeitam aquele Evangelho. Para o ímpio que está recebendo o Evangelho e rejeitando, ele vai pensar bem assim, não, eu não aceito esse Evangelho aí, porque para mim isso é a historinha da carochinha. Isso aí sabe, essa invenção de religião porque é o ópio do povo. Não é? Eu sou muito mais inteligente do que isso, eu não preciso dessa religião. Eu não preciso de nada religioso, porque eu sou muito mais inteligente, sou superior. Na verdade, ele está sendo condenado ali. Ele não sabe disso. Né? Ele não tem essa consciência, essa compreensão bem complexa e detalhada a respeito daquilo que a palavra do Senhor Deus ensina. Ele rejeita aquilo e essa rejeição está cumprindo o papel do Evangelho também. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. E assim o Evangelho cumpre o seu papel. Tá? Então é importante compreender isso também. No caso de muitos, a palavra do Evangelho efetua julgamento. Fé é a obra da graça de Deus em nós. Então guardem isso no coração de vocês. Se você tem fé verdadeira no teu coração, tudo bom? Tem fé verdadeira no teu coração, saiba disso. Esta fé que você tem, ela não nasceu de você. Ela não se originou em você. Essa fé é um dom da graça de Deus. É uma obra divina. É simplesmente isso. Então, é até importante dizer isso. Né? Não existe um manual, 7 passos de como ser salvo. Se você procurar na internet, você vai achar gente, né, que tem essa visão estranha à palavra de Deus. Como ser salvo, aí 7 passos para chegar até Jesus. 5 passos para alcançar a regeneração. É tudo balela, não existe fórmula para isso. O ser humano não pode construir um caminho para isso. Esse caminho tem que ser aberto para ele. Ele não pode. Tá? Ele não pode. Então, é Jesus que salva, e isso de maneira sobrenatural e soberana. É só Ele que faz isso. É Ele que nos vivifica, nos torna vivos.
quando estamos espiritualmente mortos no pecado. Ele faz isso pelo poder da sua graça, da sua cruz e do Espírito Santo, que uma vez, sendo nós nascidos de novo, chegamos à fé por esta graça e somos salvos. Esta é a obra dele. Então, por exemplo, podemos lembrar, aliás, nem botei aqui, mas eu só posso lembrar aqui, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Ele dá vida a quem ele quer. Tão certamente como Jesus ressuscitará seu povo da morte física e das sepulturas, ele nos ressuscita espiritualmente. Essa é a ação dele. Tá? É a vontade dele. Então, volta à pergunta que eu fiz antes. O homem pode decidir nascer? Não, né? O morto pode decidir levantar dos mortos pelo poder de seu livre-arbítrio? Pergunta para um defunto no caixão, vai lá, vai falar com ele. Ô cadáver, onde é que está seu livre-arbítrio? Manda um coaching, né? Manda aquele coach que foi candidato à prefeitura de São Paulo falar pro morto, bora? Eu vou palestrar para você uma palestra motivacional e você vai viver, né? Você vai ter vida agora. É só comprar meu curso. Não, o pobre do morto não pode nem comprar o curso, né? Ele não pode ouvir, ele não pode entender, não pode fazer nada. É a situação do morto. O ser humano está assim espiritualmente. Da mesma forma, ele não pode fazer nada. Tá? Somente Jesus salva. O ouvir e crer, então, ouçam bem. Deixa eu ver aqui, se eu coloquei aqui. Ó. O ouvir e crer do homem devem ser admitidos como a causa da vida eterna. O que vocês acham disso aí? Ó? O ouvir e o crer do homem devem, né, o ouvir e o crer, ser admitidos como sendo a causa da vida eterna. Eu sou salvo porque eu ouço a Deus. Porque eu criei, eu escolhi crer. É isso que leva à vida eterna? A resposta é muito simples. Absolutamente não. E se pensar o contrário e ficar colocando na conta do homem, no crédito humano que ele fez, que ele está aqui porque ele quis simplesmente, isso não é o que o Evangelho ensina. Isso é uma negação da realidade espiritual do homem desde a sua concepção, que é morte espiritual. Tá? É o mesmo que dizer. Se alguém falar bem assim, olha, é a mesma coisa aqui, pelo princípio que a Escritura nos dá, pela imagem que ela nos mostra a respeito disso, que ela coloca em nossa mente. É a mesma coisa de dizer, quando você fala bem assim, eu criei, ou as pessoas creem, porque elas naturalmente usam o poder de seu livre-arbítrio e, portanto, em última instância, em última análise, elas são salvas porque elas escolheram a salvação. É a mesma coisa de dizer, um defunto, ele pode viver se ele quiser. Ele pode. É a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Então, note o que Jesus está dizendo, meus irmãos. Ouvir e crer é a vida eterna. Aquele que tem, não é, a fé, tem também a vida eterna. E o motivo é que ele passou da morte para a vida. É porque houve uma regeneração, é porque houve uma ressurreição espiritual, um novo nascimento, uma nova geração. Essa é a razão para isso. Ele foi espiritualmente levantado da morte, ele foi tirado da morte. Ele não pôde sair dela sozinho. Portanto, ele ouve, crê e necessariamente tem a vida eterna como sua posse. Ele tem essa posse porque Jesus o vivificou, ou seja, Jesus o ressuscitou, deu vida a ele, operou esse milagre. Fez como fez com Lázaro. Lázaro, levanta-te. Acorda. Sai dessa tumba. Só Jesus pode fazer isso com alguém. Tá? O Filho tem a vida, não é? E ele dá a vida a quem ele quer. É o que João 5:21 nos diz. Essa é a explicação do próprio Jesus, como é claro a partir do nosso contexto.
É a sua vontade que nos salva. Eu sei que no mundo, na verdade, o problema não é a geração de agora, porque o ser humano sempre foi assim, desde a queda o ser humano é assim, né? Mas o ser humano tem essa tendência de dizer que querer é poder, né? Querer é poder. Todo mundo que está no leito de uma UTI, todo mundo que está na ala, não é? Mais triste e mais angustiante de um hospital, só contando as horas de sua morte. Você acha que as pessoas que estão ali, elas querem morrer? Manda lá o motivador dizer que querer é poder. Querer é poder. Não é assim que funciona, irmãos. Nós somos crentes não por nossa vontade que superou a nossa própria morte. É por conta da vontade de Cristo. A vontade dele é maior. E não a nossa. Tá cheio de cristão que eles entendem, infelizmente, e o que eles entendem ou o que eles creem não é o evangelho. E, portanto, estão crendo numa heresia. Eles acham que numa queda de braço entre a vontade humana e a vontade de Deus, o homem consegue prevalecer. Entende? O homem consegue prevalecer. Isso é absurdo. Jesus diz também em João 5, vamos lá, 5:21 e 17:3. Então, vamos lá. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. E então ele fala mais. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que ele está dizendo aí? Que a vida eterna é justamente conhecer a Deus e a Cristo. É crer em Deus. Crer em Cristo. Isto é a vida eterna. Entendeu? Porque Cristo é a vida eterna. A salvação consiste justamente nisso. No conhecimento verdadeiro de Deus. Na fé verdadeira em Deus. Algo que somente Ele opera. É simplesmente isso que a Escritura nos ensina. Tá? Isso nos leva a uma questão importante. Deixa eu até ver se eu coloquei aqui. Você crê nesse Cristo ou num Cristo falso da imaginação humana que pode somente salvar o morto se este quiser? Porque é isso que muitas pessoas, frequentadoras de igrejas, pensam. Que Cristo não pode agir, que o Espírito Santo não pode agir se o ser humano não quiser. São os ditados mais falados na boca de evangélicos. Né? Tipo, meu irmão, a parada é o seguinte: se o homem não quiser, se o homem não tem a vontade, Deus não opera. Se fosse nessa lógica, nenhum de nós iria até Cristo. Temos que aprender a pararmos de sermos hipócritas, por exemplo, e ficarmos como aquele fariseu daquela oração, da parábola que eles contou, né? Que foi para o templo orar e ficar dizendo em voz alta: como eu sou bom, graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou um adúltero, eu não sou um roubador, eu dizimo, não é, de tudo quanto eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou uma pessoa muito piedosa, eu não sou como esse ceboso esse publicano, não, esse imundo. Eu não sou que nem essa gentinha aí. Eu sou melhor. Eu tenho virtude em mim, não é? E é por isso que eu estou aqui. Temos que aprender a justamente rejeitar esse tipo de pensamento, porque a verdade é que nós, por natureza, não queríamos a Cristo. Nós não queríamos a Cristo. E pense bem sobre isso. Pense bem sobre isso. Para você perceber o que é essa morte espiritual, eu poderia lembrar da minha própria vida e dizer assim: olha, houve um tempo que eu não queria Cristo, zombava de Cristo, zombava da igreja, zombava de tudo. Mas vamos pensar de modo geral. De modo geral. Ah, não, Jesus é um cara legal. Como eu já falei algumas vezes para vocês, né? Que os mundanos dizem: Jesus é um cara legal. Ele não é o problema é a torcida, ou seja, os cristãos. Mas essas pessoas estão mentindo, porque elas não têm problema com o cristianismo de verdade. Elas têm problema com Cristo. Mas como elas não podem atingir a Cristo, quem é o alvo? Os cristãos.
né? A igreja. Acaba sendo o alvo porque não dá para atingir a Deus, não é verdade? Então, não, eu não tenho nada contra Jesus, não. Então você seguiria Jesus sem problema nenhum, cara. Tá bom, então. Você sabe o que ele pede de você, o que ele ordena a você? Não. Ele ordena: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Já por aí a pessoa voltava. Já não quero mais. Na era onde eu estou ouvindo o tempo todo, você tem que se amar. Hã? Seja mais você. Se valorize. Se ame acima de tudo. Se autoafirme. Diga eu sou, eu faço, eu aconteço. Né? Mostre mesmo. O que você acha que é belo em você, Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, olha, não é você que importa, sou eu. Negue-se. Você vai ter que negar a você. E negar a você significa negar a sua própria identidade neste mundo para ser dele, para ser um seguidor dele. Negar as tuas próprias vontades, é aí que o pessoal vai murchando a orelhinha, né? Vai desanimando. Ixi, então ser cristão é isso, é? Rapaz, então se eu for cristão, eu não posso mais ficar com as meninas. Eu não posso mais azarar as casadas. Olha, tem jeito. Eu não posso mais tomar uma brejinha no bar e ficar bêbado. Eu não posso mais dar um tapinha no mato, né? Puxar o meu fuminho na esquina. Eu tenho que deixar tudo isso de lado. Oxi. Então se eu começar a vir para a igreja e dizer que eu sou crente e dizer que eu quero seguir a Jesus, então eu não vou mais para minha balada? Não, não vai não. Quer dizer, você pode ir, né? Eu não vou amarrar você. Você pode ir. Mas se você disser que é cristão, você está mentindo. Né? Vai estar mentindo. Por quê? Porque Jesus, que você disse que não tem problema nenhum com ele, ordenou. Quem quiser seguir a mim, tem que negar a si mesmo. Todos os dias. Tomar a sua cruz e então me segue. Seguir ele para onde? Para a própria morte. Entende? Ele não carregou a cruz para morrer? Então, a cruz é instrumento de morte. Ele carregou a cruz para morrer. Então, eu, como um discípulo, tenho que também carregar a minha cruz todos os dias para eu morrer. Eu tenho que me ver naquela cruz. Eu tenho que morrer para mim. Eu não posso ver para mim mais, mas para ele. E isso é ser cristão. E quando você fala essas palavras, aí você vê que as pessoas não querem. Em qualquer lugar onde se pregue esta verdade que é o evangelho, acredite, você não vai encontrar filas para poder entrar numa igreja que fala isso. É igual aqueles desenhos que tem, às vezes, no Facebook, no Instagram, né? Que mostra o contraste entre... É um desenho, mostra uma igreja e alguém pregando o evangelho, arrependa-se. Né? Aí uma pessoa só na frente para poder entrar. Aí na outra igreja... Alguém dizendo, você vai prosperar 3 vezes mais se eu não sou um homem de Deus. Aí tem uma fila enorme para poder entrar naquela igreja. O mundo não é assim? As pessoas não são desse jeito? Mas é assim que acontece, irmãos. Ou seja, é importante responder essa pergunta. Você crê nesse Cristo, que é o que a Bíblia ensina, ou num Cristo falso da imaginação humana que pode somente salvar o morto se este deixar, se este quiser? O Cristo bíblico, Deus, ele chama e ninguém resiste ao seu chamado. Se ele chama de fato, vai ser justamente como aconteceu com os apóstolos. Estava Pedro com seus irmãos pescando. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ninguém disse um A, largou tudo e foi. Mateus Levi, cobrador de impostos, estava trabalhando. Cadê o dinheiro? Carimba. Cadê o dinheiro? Carimba. Jesus, vem e me segue. Ele largou tudo e foi. Porque o poder dele, o chamado dele, de fato, não pode ser resistido pelo ser humano. Porque Jesus, de fato, chamar alguém, eu não falo somente de um chamado externo, pela pregação que um pregador humano faz. Eu digo sobre aquele chamado interno
que é operado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, pelo Espírito Santo, não é? Que é equivalente ao que aconteceu com Lázaro. Lázaro, levanta, desperta, sai. E o pecador vai. É isso que acontece. A última pergunta. Você quer na capacidade onipotente desse Salvador, que dá vida a quem ele quer, ou naquele que vivifica e torna o homem espiritualmente vivo quando este deseja? Então, eu acho que o raciocínio que as perguntas nos dão aqui é muito simples, meus irmãos. Jesus nos ensina sobre ser nascido de novo, que isso vem totalmente de Deus, de sua graça. O homem não pode se nascer de novo. É impossível. Vamos para a nossa conclusão. Quão importante é reconhecermos o ensino de Cristo. Nem todo ensino neste mundo, com o rótulo de cristão, é de fato ensino de Cristo. Qualquer pessoa que diga que a fé vem primeiro, como um ato humano, e pela fé a regeneração, o novo nascimento, é um herege. Porque está ensinando uma heresia, ou está confiando em uma heresia. Não está fazendo eco ao ensino de Jesus, mas se desviando de sua escola. Aqueles que pensam assim estão dizendo que o homem é responsável pelo novo nascimento, quando Jesus diz o oposto, que o novo nascimento é um milagre da graça de Deus. A razão para a rejeição do ensino de Cristo pelos cristãos humanistas é que o ensino de Cristo os ofende quando chama os homens de mortos. E nenhum humanista quer se ver assim. Todos os humanistas, meus irmãos, eles são otimistas com relação à própria natureza humana. Eles se veem de uma maneira tão maravilhosa, tão bela, né, tão incrível. O ser humano é tão fantástico. É assim que eles se veem. É exatamente por essa visão humanista, que não admite que o homem está morto, que existe tanta confiança nas opiniões humanas, nas filosofias, na capacidade dos homens. Esse otimismo é uma demonstração dessa morte espiritual. Então, para concluirmos mesmo nessa parte final, como saber então quem são os mortos espiritualmente? Como identificá-los? Por princípios. Observem isso. Eles não dão ouvidos à palavra de Deus, mas vivem na impiedade. Não dão ouvidos. Tá? Por mais que se fale, eles rejeitam a palavra. Rejeitam. Minha experiência pastoral em lidar com pessoas, com muitas pessoas, inclusive gente que se diz evangélica. Essa que é a experiência. Eu vou mostrar para os irmãos. Eu digo, a Bíblia ensina que Deus, na eternidade, elegeu pessoas para a salvação. Portanto, a predestinação para a salvação é o ensino bíblico. Mesmo sendo um evangélico, frequenta uma igreja, ouve o que eu estou dizendo e fala: absurdo, calvinista maldito, isso é inaceitável, você criou um Deus que é, sabe, um Deus mau, um Deus que não se importa com a liberdade humana e blá, 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 blá. Calma, cocada. O que é que está escrito aqui no texto bíblico? Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, olha só. Ele não me escolheu porque eu era o melhor candidato, que mostrei as minhas obras, né? Como numa campanha política. Não, ele me escolheu antes da fundação do mundo. Tá? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu próprio querer. Mas mesmo eu lendo e pedindo para essa pessoa ler, leia, está escrito aqui, eu não estou inventando isso não, está aqui, está claro, a pessoa vai rejeitar. Vai dizer, não, isso é conversa, é a sua interpretação. Mas que interpretação? Está claro aqui, ó. Leia você também. Não, eu não vou nem ler mais, leia você. Uma questão simples de gramática. Aí, ó. O português simples, leia. E a pessoa vai rejeitar, porque ela não ouve a palavra de Deus. E o não ouvir a palavra de Deus
Não é porque, mas pastor, nesse mundo complexo há muitas opiniões. Vá para lá com esse negócio, porque isso aqui não é filosofia, é a revelação de Deus para o seu povo. É a palavra dele. Então, quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam porque elas não têm vida espiritual. Estão mortas. Não é opinião, não, irmãos. É morte espiritual. Em segundo lugar, elas não creem segundo as Escrituras, mas segundo os seus raciocínios, mesmo sendo religiosos. Então, tá escrito isso aqui, sabe? Mas o filósofo A, o filósofo B, disse assim, 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 assado. E eu entendo que o pensamento do filósofo A, B e o C faz mais sentido, explica melhor. Não, mas a questão não é o que filósofo A, B ou C disseram. Não, mas eu acho que não é o que você acha, é o que está escrito. É a palavra de Deus. Quem não tem vida espiritual, quem está morto ainda em seus delitos e pecados, eles não creem segundo as Escrituras, eles creem de acordo com a sua própria cabeça. Tá? A Bíblia diz, Deus elegeu, mas eles vão dizer por sua própria cabeça que essa eleição foi baseada numa fé prevista. Deus viu lá na eternidade, que aqui no futuro eu faria isso e aquilo, e baseado nisso ele me escolheu. É porque ele me viu crer. Conversa fiada. A eleição aqui é totalmente incondicional. Em terceiro lugar, eles não obedecem ao Evangelho, mesmo o ouvindo o tempo todo. Sim, estão também nas igrejas. Até pessoas que estão em igrejas podem também serem mortas. Eu disse no começo, não se iludam com a estética, com a aparência. Pessoas que frequentam a igreja podem estar mortas também. Como é que a pessoa pode saber disso? Ora, Jesus ensinou, pelos seus frutos o conhecereis. Pode uma árvore boa dar um fruto mau? Pode uma árvore má dar bom fruto? Nessa dinâmica que Jesus ensina no Evangelho? Não. De jeito nenhum. Então, se uma pessoa não obedece ao Evangelho, eu acredito, não há fé ali não. E se não há fé é porque também não há regeneração, não há vida. Poxa, a pessoa está dizendo o tempo todo, meu amigo, olha o que a Bíblia ensina, viva como um cristão. E a pessoa vive o tempo todo. Olha, nós todos somos pecadores, irmãos. Ninguém tem que esconder isso. Todo mundo é pecador aqui, todo mundo é miserável, todo mundo é digno de ir para o inferno. Todo mundo é. Não tem um bonzinho, não. Todo mundo aqui é culpado. Tá? Não tem inocente aqui baseado em sua própria natureza. A nossa inocência está em Cristo. Ele é o inocente. E nele temos inocência, temos perdão, fomos libertos da culpa, da condenação do pecado. Mas é só nele. Só nele. Fora dele a gente não tem nada. Tá? No entanto, há pessoas que se dizem cristãs e parece que elas se esforçam para ver de maneira mundana. E não adianta, exortação pastoral, a pessoa fala, exorta, visita, explica, chora, ora, clama, pede, e a pessoa não muda de atitude. É sempre repetindo as mesmas desgraças e nunca se submetendo à palavra de Deus. A pessoa que se incomoda a vida inteira com aquilo que Cristo está mandando a pessoa fazer. E nunca aceita e realmente não só tem um confronto no coração, mas vive o contrário. Como é que uma pessoa dessa é cristã, vai me diga? Porque se for assim, qualquer cachorro é cristão, me perdoe. Qualquer palhaço é cristão. Todo mundo diz que é crente, é pai do Senhor, vive que nem um maluco, aí o cara é um cristão, chega em casa e espanca a esposa e os filhos. É cristão, é um homem de Deus, né? É um homem de Deus, abençoa todo mundo lá fora, mas chega em casa, é um pai ausente, é um marido inútil, não guia a família em nada. Ele é exatamente igual a qualquer mundano. Como é que esse infeliz é um crente? Me diga uma coisa dessa. Qual a lógica disso aí? Isso não tem sentido nenhum. Então, são frutos que mostram que a pessoa não tem vida. Está morto ainda. Tá? 4. Eles produzem uma teologia mentirosa. Pregam outro evangelho, achando que é o evangelho de Cristo. Como o exemplo do filme que eu dei, né? O Dr. Malcolm, do filme, eles acham que podem ajudar, porque não têm consciência de que estão mortos. Então eles produzem muita teologia. A gente não está rodeado de seitas neste mundo? Tem um monte de seitas no mundo, um monte de seitas. Deus nos deu a palavra dele. Mas é porque uma profetisa
veio, apareceu aqui e nos deu uma outra revelação. Não, mas é que Jesus nos deu a palavra dele. Não é porque um profeta, sabe? Um profeta de nome tal, 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 ele foi para o monte e aí apareceram uns anjos e aí ele escreveu um outro livro. Não, mas calma, filho. Jesus nos deu a palavra dele. Não, mas é porque eu vi no meu quarto, não é a revelação. Moisés apareceu para mim, depois Elias. Oxe, você é Jesus também, é? Então, como? Tá cheio de pessoas assim. E elas fazem teologia, elas fundam denominações, elas crescem, elas se espalham, as pessoas se iludem com sua aparência porque parecem cristãs, mas no fim elas não creem no evangelho de fato. Elas distorcem a palavra de Cristo. Elas criaram uma outra coisa, é uma outra religião, dentro de um rótulo que parece cristão. São mortos. Porque se tivessem vida, ouviriam ao Senhor e somente a Ele. 5. E é a parte final. Eles podem aprender a falar, como vivos, até frequentar igrejas fiéis. E aí vem um puxão de orelha para as igrejas reformadas. Quem frequenta, quem é membro de igreja reformada. Não, então, eles podem, os mortos podem até aprender a falar como vivos, até frequentar igrejas fiéis. Mas são meros ouvintes, nunca praticantes da palavra. Nunca recebem as exortações à piedade. Eles também podem estar em igrejas reformadas, se dizendo reformados. Mas, esse é o alerta, dizer que é reformado não é prova de ressurreição espiritual. Sou reformado. E? Não, eu sou reformado, pô, eu sou calvinista. Eu li, sabe? As institutos, eu li os catecismos da igreja de vocês aí, eu sou reformado. O que significa? Isso é o quê? É uma aprovação para você dizer assim, eu vou entrar no céu, quando eu estiver diante do juízo de Deus, o juízo final, diante do trono da glória de Deus, para toda a humanidade que essa ser julgada, eu vou chegar lá, não, manda pro inferno, não, eu tenho um cartão aqui, pá, aqui, cartão de membro da igreja reformada. Eu sou reformado. Não, vai pro inferno. Vai pro inferno do mesmo jeito. E vai pro inferno segurança e forma de unidade. Aqui, para ficar até pro pessoal que tá assistindo na internet ver, vai pro inferno segurança e forma de unidade, segurança para o Universo de Westminster, porque isso aqui não salva ninguém. Não salva. E mesmo com a Bíblia, não, vou ser mais piedoso, vamos falar na Bíblia, vai pro inferno tendo uma Bíblia. Não adianta nada ter um livro que você trata como um mero livro e somente um livro, onde você não crê na palavra desse livro. E você não segue o que Deus está ordenando nesse livro, não serve de nada. De nada. Quem vive assim, meus irmãos, sem testemunho de verdade, não passa de um morto. E quando a exortação, a pregação, esse morto, sabe o que ele ouve? Irmão, se arrependa. Cristo te chamou para uma vida com Ele, para servir-o de coração, para santificação. Ele ouve. É só o que ele ouve. Nunca atende a palavra de Deus. Tá? Quem é vivo de verdade, confessa a verdade e vive de acordo com ela. Se nós, meus irmãos, temos vivido confiando em Cristo, estamos na escola de Cristo, aprendendo dele, e somos ensinados e guiados pelo Espírito de Cristo para vivermos de acordo com a vontade dele, saibam disso. Isso só acontece porque primeiro ele nos deu vida quando estávamos mortos em ofensas e pecados. Sem isso, nós ainda estaríamos com os demais mortos. Nós ainda estaremos neste mundo, porque nunca buscaríamos a Cristo por nós mesmos, nunca. Pelo contrário, Ele veio até nós com sua graça, e Ele nos arrancou dessa morte, Ele nos ressuscitou, Ele nos tirou das trevas, fomos transportados do reino das trevas para o seu reino da luz, e esta é a razão para crermos nele, essa é a única razão. Esta é a nova vida, o novo nascimento que Jesus ensina. Amém?
Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.